A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Graças a Deus, porque o Senhor é bom, Ele é maravilhoso. E quando você exalta, exorta o nome de Senhor Jesus, cadeias são quebradas da maldade, da perversidade, das hóstias que querem invadir o reino espiritual celeste. Porque Efésios nos revela para mim e para você, nosso inimigo não é sangue, não é carne, não são pessoas. São potestades, fortalezas bem organizadas para que venha contra o reino celestial em nossas vidas. E esse reino celestial, ele tem uma linha tênue, ele existe no mundo físico. E aí é uma luta incessante, que o céu luta pela sua vida e pela minha, a nível de defendermos. E eu e você, como um bom cristão, em aprendizado, todo dia nós tomamos o céu à força. Como é isso? Lutando contra as nossas tendências, para que não nos leve ao fracasso. Eita glória! Poderoso Deus eterno Pai, já te agradeço com poder a tua santa, rica e poderosa presença. Porque o Senhor é majestoso, poderoso, imbatível, tremendo em cima do mar. Que seja tu, Senhor, o Espírito Santo de Deus, aqui e agora, formando a minha boca, sendo a tua boca, Senhor, para que possa edificar, para que possa libertar, para que possa resgatar vidas, Senhor, para que possa estar diante do seu eleito reino. E assim já te agradeço, porque a terra, Senhor, tem aflições, mas o Senhor disse que estaria conosco pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Graças a Deus, faz um coração para Jesus. Oh, fortalece. Creia que outras vidas têm endereço, logradouros para chegar. E você sendo o evangelista de Jesus. Mas há algo muito maior, porque esse ministério Deus me colocou, e através de uma fala de uma irmã, que trouxe algo para mim, e eu pedi ao Espírito Santo que me dissesse como algo identificasse o canal que está falando com Jesus Cristo. É porque Jesus vive, irmão. Ele ressuscitou, irmã amada. Então, o coração, quando faz para Jesus, é uma forma de que você, profeticamente, está crendo, como está escrito na palavra em João, aleluias, 11. Se creres, verás a glória de Deus, 11:40. Então, se tu crê que é Cristo purinho, trazendo a palavra para você, resposta, renovo, ademoestação, porque não é palavra de edificação, de prosperidade eterna. Sim, é de repreensão também, para nos colocar no eixo da porta. Eita glória! Então faz o coração para Jesus, como se estivesse tocando na aureola das roupas dele. Coloca aí. Diga o meu milagre. Eu preciso do Senhor, Jesus. Eu estou te tocando. Eita Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos para a palavra. Hoje eu coloquei aqui um fundo para que vocês ouvissem, de um fundo de instrumentalismo do chofar. É um dos instrumentos musicais judaico que os hebreus usavam tão bem, todo o povo judaico, para entoar. E o céu se abria e tinha a revelação do céu, feito de chifre de carneiro. Olha, nada aqui é em vão e coincidência. Vai pegando aí que Deus está trazendo. Eu já estou pegando aqui. Se prepara que a chapa esquenta. Eu estou aqui com as minhas duas aleluias de apoio. Glória a Deus. E vamos para a oportunidade da palavra, que Deus não deixa em palavra nossa. Por isso que esse nome Deus me direcionou. Deve ter outros canais chamados com oportunidade, mas Deus não deixou trocar. Ficou a oportunidade da palavra. Que eu fiz uma pesquisa, se tinha outros, e tem. Por isso, você pode colocar um @ oportunidade da palavra, você vai direto para aqui, para missionária, a serva do Senhor Jesus. Para alguns dizem outros nomes conotativos, mas aí é como o Espírito Santo revela em cada seu coração. Como profeta da palavra, como missionária. Mas eu me sinto, não, eu sou serva, humilhada nos pés do Senhor. Aleluias. Amém? Pega a espada aí que vamos para Esther, para a glória do Rei Senhor Jesus. Eita glória, assim que ele faz. Ele liga a câmera para mim e a resplandecência dele desce, a alegria dele transforma dentro de mim, porque tu não sabes como é que tá dentro, e Deus vem e transforma com alegria. Aleluia. É muita oração, irmão. Você não tá entendendo. Versículo é o 7 do capítulo 3 de Esther.
Deus me deu uma direção aqui tão grande, aleluia. Mas aí é um próximo vídeo, em nome de Jesus. E não é coincidência, Deus fala comigo pelos números. 7 é o versículo. Diz assim, ó. Glória a Deus. A espada corta, tem 2 gumes, meu irmão. Pega aí a tua parte. Aleluia. No primeiro mês do 12º ano do reinado do rei Xerxes, no mês de Nissan, lançaram por, isto é, a sorte na presença de Amã, a fim de escolher um dia e um mês para executar o plano. E foi sorteado o 12º mês, o mês de Adar. Ai, pegando. E então Amã disse ao rei Xerxes: existe um certo povo disperso, espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, rei, cujos costumes são diferentes de todos os outros povos que não obedecem à lei do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei que se decrete uma destruição deles, eu mesmo colocarei 350. Oi, anota aí, irmão, porque Deus fala nos números. Aleluia. E eu não corto nada, o meu movimento fica aqui, porque a expressão diz que é para ser desse jeito. Aleluias. Se for do teu agrado, rei, decreto a destruição. Se for do agrado, rei, que se decrete a destruição deles, e eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que se execute esse trabalho. Você está entendendo? Diga, eu estou entendendo o que o Espírito Santo está falando. O reino espiritual é vivo. Não é somente com seus olhos que você está vendo. Ele é maior. Ele canaliza. É um reino organizado das trevas, na qual muitos de nós, crentes, ficam tão desavisados, ficam tão distraídos. E aqueles até mesmo, pego a minha parte, fica um pouco assim, ó, não é descrente, assim, eu tô tanto em oração, Deus vai me sustentar, não vai deixar acontecer nada. Eita Deus, se Deus está falando. Esse trecho me chamou a atenção, foi quando Deus revela com trechos, que todo descorrer que eu tô no texto inteiro, irmãos, que Deus me trouxe aqui a direção, que eu estou lendo essa semana a estudar todo o livro de Esther, para a glória do nome de Jesus. Aqui diz que Amã, ele lançou aqui, sabe, pessoas têm uma habilidade de lançar sarpas venenosas, intriga, para você ficar mal vista ou para derrotar, destruir o que está no teu caminho, o que está contigo, o que está prestes a você obter. E essa pessoa já sabe. Aqui diz que agora, ele disse, para que execute esse plano. O Satanás, ele é tão ardiloso que ele coloca pessoas que dão legalidades, que diz, olha, tem pessoas que trabalham contra a vida sua, com seu próprio dinheiro. Ele tira, ele tem prazer de tirar para executar um plano maléfico contra a sua história. Ele tira esse dinheiro, pode ser um dia de um tempo, fazendo oração contrária o dia inteiro contra a sua vida. E há aqueles que contratam as trevas, que gastam rios para que possa destruir você. E aí, se Deus permitir, eu deixo um testemunho. Faz o coração para Jesus, vai ter testemunho, em nome de Jesus. E eu pedi a Deus direção. Irmãos, nada aqui à toa. Aqui o trecho 3, 7 é o nome profético. 7 tem um ciclo que foi renovado, que começa um novo. E você vai pegando sua parte. E aqui diz que foi o 12º ano do reinado de Xerxes. Xerxes é um termo, né, do reinado ali, que hoje não vou entrar em detalhe para explicar quem é Xerxes. Aleluias, louvado seja o nome de Jesus. Era o 12º mês do reinado dele. E aqui diz que Amã estava preparado para fazer, lançar germe no ouvido do rei, lançar intriga, lançar flecha do veneno para instigar o inimigo, na qual não era inimigo do rei.
Ele estava com uma ajudinha em sua casa, Esté a escolhida. E ele disse assim, ó, eu mesmo disponho do meu valor no cofre do rei. Tu vai deixar, rei? São agentes estranhas que têm os costumes estranhos. Aí eu fui buscar quem era Mardoqueu, um pouco mais profundo. Mardoqueu vem da linhagem dos Agag, né? E aqui mesmo o texto se refere de origem dos amalequitas. Ele aqui é o Gaditas, se não me engano essa palavra que se fala. E era muito comum, por isso, que Mardoqueu, o tio de Esté, pediu que não falasse que ela era judia. Era muito comum os judeus esconder sua ancestralidade, de que origem veio. E Mardoqueu veio de origem real, família de Quis. Aleluia. E Saul, Quis da família Saul, que ó, descendência de Saul, avô, bisneto, neto, amém, Simei e Quis, avô e bisavô. Mas Saul lá atrás, ele não acabou com os amalequitas. Perceba, tem situação que você quer ajudar inimigo para que amanhã ele lhe devore. Mas Deus diz que ore pelos inimigos. Aqui a aliança de Jesus não estava, mas vamos chegar lá que Deus está colocando aqui. E era o 12º mês do reinado. E era o mês, aqui diz que era o mês o mês da sorte. Aqui diz que quando era o 12º mês, que é o mês Nissan, aleluias, significa que era um mês que tinha 30 dias. E que era por volta do mês de abril e março, se não me engano. Mas o inimigo de Deus, o inimigo, ele faz tudo para deixar você na vergonha, arrasado. Aqui diz que Amã tinha já projetado o plano dele, quando fala o seu plano, quando termina, é que o plano dele era exterminar os judeus. Ele lançou o venenozinho no ouvido do rei para que possa saber do que se tratava. Ele ocultou o lado positivo e colocou o lado negativo. Isso tem um nome no mundo financeiro. Aleluias. É uma palavra de um termo em inglês. Mas hoje não vou ser dito aqui agora. Em nome de Jesus. E aqui, que é uma heurística, um sentimento para investir, né? Uma linhagem de um viés heurístico para decidir que tipo de investimento você vai fazer. Eu não sei porque Deus permitiu falar isso, mas eu estou falando. Em nome de Jesus. E aqui ele escolheu uma data. Imagine, irmão, a data que ele escolheu para exterminar os judeus. Escolheu a data de Adar. E Adar é o 12º mês, não estamos coincidência. Nós, no nosso calendário solar gregoriano, aleluia, que é do ocidente, e nós pertencemos, de gregoriano, lá, né, romano, grego-romano, nós estamos no 12º mês. Mas o 12º mês para ele começa no lunar, é luno solar, o calendário judaico. E esse calendário judaico, ele tem 29 dias, exatamente o dia Adar. É diferente que iniciou o dia o dia de Nissan, que era completando um mês ali, onde estava tendo esse acontecimento do 12º ano, que também não é coincidência, Deus está falando comigo, com você. E começou com o versículo 7, renovo, ciclo novo. Então, eles escolheu Adar. Irmãos, o mês Adar é um mês simbolizado, período da salvação do povo judeu. O inferno se levanta para envergonhar aqueles que Deus chamou, aqueles que Deus tem propósito, aquele que Deus está fazendo uma grande obra, está trazendo, selando alianças e que sua vida muda depois dessas alianças de Deus. Trazer vergonha para dizer, agora eu quero ver se tem Jesus na história dele. Agora eu quero ver se tem Jesus na história dela. Para que todos vejam essa vergonha. Você está entendendo?
Aqui, ele disse, esse povo numeroso, cheio de suas práticas esquisitas. Oi, prática esquisita porque Mardoqueu não se envergou. E por isso veio o grande plano de ódio deste Amã. Ele não se curvou perante aos deuses, quando tocasse para se curvar para o rei, os seus deuses ali lançados. Ele disse com implicância e disse desafeto, por que você não se dobra, não se curva? Esse porquê, ele falou, porque eu não é o meu Deus, só para um único Deus eu me curvo. Então ele veio no dia que o povo celebra a salvação, o dia de Adar. O que aconteceu que o povo de Deus saiu da escuridão e foi para a luz. Aleluias. Com a seu feriado Purim, para ser executado o homem de Deus, que tem linhagem e herança também real. Irmãos, tem situações que a gente não deve deixar se criar. Lá atrás, Saul, por uma das desobediências Saul fez, deixou-se criar inimigos de Deus. Como é que não se cria inimigo de Deus? A gente ora por eles, porque a gente ora pelos que nos perseguem. Aleluias. Porque até os pratos de feitiço que levanta com sua vida, eles emborca. Emborca naquele lugar onde vão arriar em tantos lugares, onde vão colocar em tantos lugares, nas águas de Jesus, no mar onde Deus anda por cima das águas, numa grande floresta que Deus fez, e aí entoando seus deuses, mas cai por terra em nome de Jesus. E nessa data, diz aqui, quando eu fui buscar em outra versão, era na data do dia da salvação, que é simbólica dos judeus, e era o 13º dia. Para mim, tem registro. O que significa? Deus é fiel, irmão. Deus não deixa nada no escuro. Ele traz revelação. Ele diz dia, data, hora e momento do que as coisas ocorreram, onde trevas invadiram. E aí entra a nossa falta de perspicácia espiritual, porque o mundo das trevas jejua. O mundo das trevas se recolhe para fazer suas ofertas, oferendas e ficar em momento de recolhimento, para que sua oferta aos deuses das trevas tenha força para executar esse mal. Mas Jesus, quando entra, o mal é emborcado e vira e volta para o inferno, de onde nunca deveria ter vindo, retorna por 7 caminhos. E hoje Deus fala para você, tentaram, fizeram a vergonha no dia especial da sua história. Que dia especial é esse? É você que sabe. É você que sabe o que aconteceu com seu filho, sua filha. É você que sabe o dia de você assinar esse contrato. É você que sabe que sua mente deu uma virada e você virou a chave para um caminho que não é que Deus disse que é para você seguir. É você que sabe que está teimando com uma situação que Deus disse que não é. É você que sabe. E quando tem dias, é você que sabe. O dia da festa do seu aniversário, o dia da festa do seu casamento, aniversário de casamento, aniversário de noivado. São dias de congratulações suas pessoais. E o inferno se levantou para dizer que você perdeu, que Jesus é esse, que o Senhor tem. O Senhor que me refere a você, homem, que está do outro lado aí, para poder dizer que não tem Deus na sua história e que vai ser um fracasso. O que Deus vai fazer em sua vida será um fracasso. Mas Deus diz que vai deixar como história. Aí quem segue, continue com a oportunidade. Você vai saber o restante dos próximos capítulos de Esther. O que aconteceu, o reverso que foi dado. A intriga foi lançada, o mal foi feito. Lá atrás o inimigo não fez o que tinha que ter feito contra o seu inimigo. E por isso não falava, porque aqui se falasse quem era, por exemplo, o Amã é de origem do reino dos Amalequitas. Amalequitas, inimigo ferrenho do povo judeu. Inimigos ferrenhos. E se falasse entre si dentro dessa redondeza? Ô irmãos, Mardoqueu aqui, ele criança, estava na Babilônia. Aleluias. E aqui faz parte de um momento, Deus pode estar em um momento virado. Mas quando está escrito, está escrito.
um momento de opressão, de julgo do inferno, mas está escrito a sua vitória. Então, há situações de a inauguração da sua empresa, eu não sei que data foi essa, mas Deus sabe. E que o Satanás se levantou para dizer, eu vou derrotar, para que todos vejam, fiquem em vergonha neste dia. Mas Deus diz, verás a glória de Deus se tu creres. Amém? Até aqui o Senhor me ajudou para dizer que o projeto de Amã é ele que desceu a forca. Ele colocou, ele puxou o dinheiro dele para ele mesmo ficar debaixo dessa forca. É forte, né? Então não se arrependa de ter orado pelos teus inimigos. E inimigos esses espirituais, você ora para que afaste. E os físicos que você não conhece, Deus diz, nem precisa nem você saber quem são. Só diz ao Senhor Deus, tem de misericórdia, faz o Senhor o que te apraz, para que também essa vida seja salva. E aí Amã caiu na sua própria cilada. Armadilha preparada para você. É uma guerra espiritual que eu e você não vê. O inimigo ao derredor querendo te adragar, te atacar. Mas o Senhor dos Exércitos chegou aqui para te ajudar. Chegou aqui para guerrear. Ele vai fazer roda grande, a pequena entrar, a grande nela. Quer dizer, eu vou fazer o impossível. O resto não é resto. As demais coisas cooperarão para o bem. E o Senhor diz que peleja nessa guerra. Não adiantou gastar tanto tempo e hora para envergonhar, dizer que não você, que eu e você não é nada. Ô irmão, não se coloca como nada não. Como grande coisa não, tu é nada não. Nós sabemos nada, inocente. Eu e você somos pequeníssimos. Se João, aquele que viu Deus na terra, o Messias, disse, ele mesmo próprio disse, esse foi o maior que nasceu de ventre de mulher. Mas ele é um dos menorzinhos no reino do céu. Então se prepara para as grandes surpresas, porque Deus é bom. E Jesus é que está andando sobre o mar. Quem é que pode ser como Deus? Ninguém. E caiu por terra os infernos este dia que tentaram fazer grande mal à tua descendência, à tua vida. Amém? Graças a Deus, Deus disse que o projeto está de pé e que você caminhe, porque Deus é com você. Não é por acaso. Ficou até agora 22 minutos, irmão. Pega a tua senha, porque aqui está grande revelação e direção de Deus para a sua vida. Diz, pegue e caminhe, porque o que Deus te deu, Satanás não toma. E você se fortaleça. Aqui diz o texto, foi claro, lançaram venenos na mente do rei. Ele nem sequer procurou saber quem eram os judeus. Oi, lançaram semente venenosa em você para que você mudasse de trajeto. Mas Deus diz, eu tenho um trajeto real e as coisas grandes. Oi, Mardoqueu prosperou como ninguém. Quando fez o que tinha que ser feito. Foi lançado veneno, foi lançado tudo, mas ele prosperou. Ele era ali o homem do reinado das províncias. Vamos à frente, próximo capítulo que Deus já vai falar. Amém? Graças a Deus que hoje Deus te diz para mim e para você que foi armado. Foi tudo armado, lançado veneno nos ouvidos. Mas desperta, é porque o inimigo está vendo que você vai ser vencedor com a promessa que ele levou para a sua vida. Graças a Deus, até aqui o Senhor me ajudou. Amém? E o chofar. Porque está em guerra, é uma guerra espiritual. A paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Graças a Deus.